Olá, meus amigos. Meu nome é Gildo Oliveira e você está no canal 100% Abelha Sem Ferro, onde a gente fala sobre abelha sem ferro. É um canal que prioriza a qualidade do conteúdo. Muito obrigado a você, meu inscrito, a você, meu amigo, que tem sempre assistido e tem sempre deixado aquele like e um comentário. Gente, comenta nos vídeos da gente, vamos deixar um comentário, assiste o vídeo e deixa um comentário para o canal ganhar cada vez mais relevância e os vídeos do canal ser entregues a mais pessoas. A gente vai estar falando um pouquinho, né, a respeito dessa semana que a gente está tendo e vai ter pela frente uma semana fria, mais uma semana fria atípica, né, fora do normal. Aqui no Nordeste, né, está se projetando uma das semanas mais frias do ano de 2022, certo? Então, assim, a gente já está começando a se preocupar no que diz respeito às nossas abelhas, por causa desse frio, que não faz bem, né, esse frio todo. E assim, para quem tem abelha em isca na natureza é um pouco mais complicado. Por quê? A isca, ela não é o local definitivo. A não ser que você tenha colocado numa isca uma caixa, né, padrão para aquela abelha e ela tenha enxameado ali. Mas fora isso, as iscas elas não são padrão. Por quê? Primeiro, a parede da isca é finíssima, é milímetros, né? A gente tem uma garrafa PET que a finura é quase que, né, uma folha de papel. Aí você enrola essa isca com jornal ou com o papelão, que é o isolante térmico, e coloca uma lonazinha preta, mas mesmo assim ela não fica numa espessura ideal. Então aquela abelha ali, se ela permanecer na isca, ela vai sofrer. Então quais os cuidados que eu tenho que ter com abelhas que estão em isca, num período frio desse, que vai chegar pela frente? O que é que acontece? Quando eu falo em isca, eu me refiro a qualquer espécie que seja capturada em isca. Principalmente jataí, porque é aqui todo mundo captura nas regiões que tem, mandaçaia, mandaguari e outras abelhas que são mais fáceis de capturar. É um pouco mais complexo capturar, por exemplo, o urso nordestino, o urso amarelo. Eu já vi relatos na internet, porém são poucos relatos. Nem se compara a quantidade de jataí e de mandaçaia que é capturada em ninhos iscas. Aí o que é que acontece? Você capturou uma abelha. Essa abelha tem menos de 30 dias nessa isca. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? A primeira coisa, gente, é tentar proteger essa isca do frio. Porque se o frio for muito intenso, essa isca provavelmente vai padecer. As abelhas vão morrer porque elas não vão conseguir. A primeira coisa que morre, se ele já tiver com a rainha tal, fazendo a postura, a primeira coisa que vai morrer são as crias. As crias, elas precisam da temperatura. É tanto que o invólucro, no período mais frio, o invólucro, para quem não sabe, é aquela cera finíssima, semelhante ao papel, que cobre o ninho, né? Quanto mais frio é, mais invólucro tem. Por quê? Porque aquilo ali garante a sustentabilidade do calor internamente no ninho, né? E aí ajuda as crias a sobreviverem. Porém, isso numa caixa. Numa isca também acontece isso, só que a isca não tem a parede de madeira, por exemplo, a caixa tem a parede de madeira de 1,5, de 2, de 3, de 5. Então, assim, isso protege mais do que uma garrafa PET, mesmo que ele esteja isolado. A gente sabe que papelão, que jornal é isolante térmico. É tanto que nas cidades mais frias, quando a gente passa na rua, infelizmente ainda tem mendigos, eles estão enrolados ou com jornal ou com a coberta que alguém doou. Mas se não tiver, eles estão enrolados ou de jornal ou de papelão, para poder conseguir sobreviver àquela noite fria que ele tem pela frente. Então, assim, as abelhas elas precisam de um conforto térmico. Se eu deixar essa isca desprotegida, provavelmente vai resfriar demais. E o que é que vai acontecer? As crias vão padecer, porque internamente, a depender da espécie, que eu não vou cravar um número, porque isso não é algo que a pessoa possa cravar. Isso aqui é algo que gira em torno de, né, 26 a 32 graus. Então, cada espécie ela tem uma temperatura ideal de trabalho, certo? Para que ela possa sobreviver tranquilamente, principalmente as crias. Porque o que garante a manutenção da vida na colônia é a rainha e as crias. Mesmo que a rainha coloque muitos ovos, porém esses ovos gorem, esses ovos se percam, essa colônia acaba padecendo. Porque numa colônia, quando ela está em completa harmonia, ela vai ter um número de nascimento e de morte parecido. Às vezes um pode superar o outro num dia ou dois, mas depois isso, né, volta a uma normalidade. Mas normalmente vai estar sempre nascendo um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Não quer dizer que também que esteja nascendo um pouquinho a mais todo dia, não, mas pode, né, um dia ou outro acontecer o contrário, morrer mais, né, ter mais acidentes e morrer mais abelhas. Então, uma coisa fica párea com a outra. E isso faz com que a colônia ela permaneça sempre naquele mesmo nível, naquele mesmo nível. Um exemplo da jataí, uma jataí forte, caprichada, né? Com todas as etapinhas, com todas as castas, ela tem aproximadamente 5 mil indivíduos. Esses 5 mil indivíduos, pessoal, não é só de abelha viva lá dentro da colônia, né? Porque tudo tá vivo, né? Mas assim, esses 5 mil é contado com os indivíduos que estão nos discos também. Por exemplo, a manduria é 1.000. Você nunca vai achar 1.000 abelhas, mas essas 1.000 abelhas estão divididas entre as abelhas que estão trabalhando dentro da colônia ou fora e os discos, né? Então conta-se todos os indivíduos, porque a partir do momento que a rainha
colocou um ovinho lá dentro de uma célula, aquele indivíduo já faz parte do ciclo de vida da colônia. Então, assim, já está aí, a mandaçaia está na natureza. O que é que eu faço? A primeira coisa, gente, se tiver 30 dias, de 30 dias em diante, tente proteger. Se tiver 60 dias, tem gente que transfere com 30. Eu não recomendo. Uma transferência com 30 dias é uma transferência de emergência. Por quê? Eu digo isso. Porque 60 dias é mais ou menos o tempo de um ciclo completo da rainha começar de baixo, chegar em cima e começar a voltar. É o ciclo ideal de uma transferência, de uma divisão. Se você fizer isso antes, qual o risco dessa abelha interromper esse ciclo e não ir para frente? Se eu fizer com 30 dias não vai dar certo a transferência, de repente dá, de repente não. É 50%, mas a gente tem que tentar entender justamente o ciclo de vida dessas abelhas para poder fazer o melhor para elas. Aí agora vem um pensamento, né? Eu tô com uma abelha lá numa isca. Ela tem 35 dias. Eu tenho que fazer o quê? Levar para casa, isso é uma transferência de emergência. Levar para casa, deixar ela 2 ou 3 dias lá em casa, guardadinha. O primeiro dia que esquentar, eu transfiro e jogo numa caixa. Ou pego essa abelha que está numa isca e boto isolante. Muito papelão, muito jornal, até mesmo isopor para segurar a temperatura interna. Boto numa área mais protegida, que ela não vai tomar chuva e nem vento. Gildo, eu tô com uma abelha que tem 60 dias, aí já é o ideal. Leva para casa 2 ou 3 dias, abre o sol, transfere para uma caixa. Se não, proteção também. E assim, você transferir uma isca dessa, alimente, ajude ela com a alimentação. O mel é fator preponderante no controle da temperatura interna. Ele serve para ajudar, o mel gera calor dentro da colônia. Então, assim, é muito importante o calor, não o calor excessivo, aquele calor que eu falei, que está dentro do patamar delas, entre 26 e 32 graus. Cada espécie trabalhando dentro de um patamar ideal para poder sobreviver. E assim, o que é que acontece? Por que eu não recomendo transferir antes de 60 dias? Eu falei de 30 dias, que é uma transferência de emergência. Por quê? A abelha, quando ela enxameia, a enxameação é uma divisão natural. E ela, a caixa filha, né, eu falo de caixa porque a gente trabalha com caixa, mas a isca filha, ela continua recebendo recursos da mãe lá na natureza. Então, se você tirar isso antes, ela perde esses recursos. Muita gente faz a transferência e não ajuda. Aí o que acontece? O enxame padece. A culpa, muitas vezes, é a falta de recurso, porque essa caixa-filha ela tem um elo de ligação. Esse elo de ligação dura mais de 60 dias. Por que, Júlio, tu falou tirar com 60 se esse elo é mais de 60? Porque, assim, de 60 em diante ela já consegue andar sozinha, porque ela vai estar recebendo abelha e recurso o tempo todo. Depois de um certo tempo, ela quebra esse vínculo. A gente associa sempre tudo isso que a gente fala com exemplos práticos e envolvendo pessoas para ficar mais fácil a visualização, para as pessoas entenderem a visualização do que eu estou falando. É semelhante a uma filha que casa e nas primeiras semanas, no primeiro mês, o pai, né, e a mãe da moça, o pai e a mãe do rapaz ajudam o casal a se estabilizar. Né, a acordar uma cama, ajuda na primeira feira. Quando a filha não sabe fazer feira, a mãe leva, ensina, ou vice-versa. Então, é uma ajuda mútua. Então, essa colônia que está na natureza, ela vai continuar recebendo ajuda. Se você tira ela, ela perde toda essa ajuda. E isso vai dificultar o crescimento dessa colônia. Então, assim, eu tenho que fazer uma transferência de emergência? Faça. Porém, siga alimentando e fornecendo recursos de cera, de pólen, para que essa abelha possa decolar. Então, você seria como se você fosse o ninho-mãe lá que está dando alguma coisa. Uma outra coisa muito interessante é o seguinte, iscas, né? A gente deve armar o máximo de isca possível, capturar o máximo de isca possível e também, gente, deixar as abelhas enxamear na natureza, deixar um período também sem isca para elas enxamearem na própria natureza, para ter mais colônias naturais naquele lugar, para que no futuro a gente capture mais abelha, porque toda colônia ela precisa, né, enxamear 1, 2 vezes, 3 vezes por ano a depender. Então assim, a gente pega uma temporada, depois dá uma diminuidinha, para quê? Para que as abelhas possam voltar também para a natureza, para que daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10, aquele local que ainda está preservado e tem condição de receber a abelha, receba a abelha também de forma natural, para a gente não pegar tudo, né, e a natureza não receber absolutamente nada em troca. Na verdade, aqui é uma troca, a gente está contribuindo com a natureza de alguma maneira e a natureza contribui com a gente. Então, assim, o que é que eu devo fazer com minhas abelhas numa época de muito frio, que está em isca? Se eu conseguir transferir para uma caixa com a madeira fina e também proteger essas abelhas do frio. Como? Ajuda, eu não posso tirar ela do lugar. Consiga papelão, consiga mais plástico, consiga isopor e proteja essa isca. Porque ela necessariamente precisa
dessa temperatura para sobreviver. Se ficar muito frio, essa abelha vai morrer, você vai perder a isca e vai perder uma colônia que poderia ser uma das melhores colônias que você teve. Então, assim, é necessário que haja proteção. Se houver condições, leve para casa, levando para casa, dê todas as condições para que essa abelha sobreviva. Ou seja, com aquecimento, através de papelão, de isopor, ou colocando num local fechado que tem acesso à rua, tipo assim, um rapaz falou numa live que eu fiz aqui que ele botou num galpão. Provavelmente ele botou num galpão com a saída para a rua. E esse galpão já é de madeira, com a caixa de madeira, entendeu? Já ajuda muito. Então, assim, é muito importante. Pessoal, gostou desse conteúdinho aqui? Curta, compartilha para o pessoal. Deixa aquele like e eu peço a vocês também que comentem bastante. Eu preciso de bastante comentário para que o canal ganhe relevância e que os amigos comecem a receber as notificações. E espero que tenha um assunto, como eu falei, já falei, estou repetindo, seja de relevância para vocês. E eu vou ficando por aqui no Zumbido das Abelhas, como sempre, uma ótima semana a todos, né? De muitas capturas e vamos ter cuidado com nossas abelhas no frio, seja em isca ou seja em caixa. Deus abençoe a todos vocês e eu vou ficando por aqui no Zumbido das Abelhas, como sempre. Tchau, tchau, fui e até a próxima oportunidade. A gente vai estar fazendo mais um vídeo essa semana sobre manejo. Eu fiz um vídeo sobre manejo essa semana, tá no canal, aproveita e dá uma olhadinha, assiste, né, falando sobre manejo, mostrando a minha revisão na minha Mirim Jati, que deu zebra, né, inclusive tá lá a capa, deu zebra. Então assim, ótima semana para todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade aqui no canal Sempre Sem Cabelo.